Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com toda a igreja, celebramos a conversão de São Paulo. Saulo, depois Paulo, foi na verdade um dos mais privilegiados homens da Sagrada Escritura. Por quê? Porque ele foi digno de receber o anúncio do Evangelho do próprio Cristo Jesus. E o detalhe, depois de Jesus ter ressuscitado, veja bem, uma ação evangelizadora após a sua ascensão ao céu. Veja que privilégio Saulo, depois Paulo, teve de receber do próprio Jesus Cristo a iniciativa desse encontro. De que importância se reveste este dia de hoje? De São Paulo não lembramos apenas o seu martírio. Normalmente celebramos o dia da morte, meus irmãos, dos santos, mas nós também celebramos a conversão de São Paulo. Veja o dia em que Jesus entrou na vida dele e ele se abriu a essa graça, para valorizarmos a importância do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. A igreja apresenta para nós um santo, o apóstolo dos artígios, para celebrarmos a sua conversão, o dia em que ele abriu o seu coração para que a graça de Deus o transformasse. Vamos por todo o mundo, meus irmãos, e toda criatura, anunciarmos Cristo vivo, capaz de transformar vidas. Não estamos falando aqui da conversão de um ateu, mas estamos falando da conversão de um descrente, de um homem perdido. Estamos falando aqui de Saulo, que era um homem que acreditava em Deus. Saulo era um judeu exemplar, formado na escola de Gamaliel, um grande rabi, um grande mestre da vida espiritual. Ele acreditava tanto em Deus, meus irmãos, que perseguia os cristãos justamente por causa do judaísmo, do seu amor ao judaísmo. São Paulo foi um crente convertido, podemos dizer assim, meus irmãos. O problema era que Paulo era um homem de religião, mas um homem sem fé. Não havia espaço ao Messias em sua vida, porque ele era cheio de si, e isso lhe cegou, impossibilitou Saulo de ver a ação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, Saulo era uma criatura muito difícil. Saulo era um homem de um mundo muito hostil, uma dificuldade muito grande, meus irmãos, e essa é a realidade de muitos de nós, cheio de religião, mas vazio da experiência pessoal com Cristo Jesus. Padre Jonas contava que depois de padre, encontrou-se com Cristo e abriu-se à ação do Espírito Santo. Abandonando aquelas realidades que ele estava vivendo, já como padre, a graça de Deus, ele não precisou abandonar a Igreja Católica para fazer essa experiência, porque temos o Cristo vivo e ressuscitado. Pode mudar a nossa vida, meus irmãos, pode mudar a vida de todos nós. Por isso, sigamos o mandato de Cristo Jesus, vamos por todo o mundo e a toda criatura anunciarmos Cristo vivo, capaz de transformar vida sobre todos vós, meus irmãos. Por intercessão de São Paulo, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.